Você já parou para pensar o quanto de civilizações antigas já foram extintas em nosso mundo? Estou falando de civilizações que viveram antes e depois de Cristo. É só você procurar ler um pouco mais sobre esse assunto que você verá que muitas civilizações já fizeram parte da história e também do mundo. E por isso Adversos hoje irá trazer algumas civilizações que já foram extintas. E você já parou para pensar como essas civilizações falavam? Hoje nós vamos mostrar, além das civilizações, as línguas que eles falavam. Iremos então trazer a primeira parte do tema Línguas de civilizações antigas que já foram extintas. Então, nessa primeira parte, vamos começar a ver como que essas civilizações falavam. A primeira civilização que vamos mostrar hoje é do Egito Antigo, na qual viveram entre 3100 a.C. a 300 a.C. Civilização essa que seria uma das mais importantes e fascinantes já vista na história. O Egito fica no nordeste da África, e essa civilização se desenvolveu às margens do rio Nilo, e também pode ser dividida em pré-dinástico e dinástico. Durante a dinastia, por exemplo, o Egito foi governado por famosos faraós, por exemplo, Menes, Ramsés II, Amenófis IV e Tutancâmon. Foram alguns dos faraós famosos que governaram o Egito. E isso durante a dinastia. Porém, antes de ser governado por faraós, o Egito era formado por agrupamentos de pessoas, nas quais chamavam nomos. E esses nomos eram independentes, mas estabeleciam relações entre si. E a partir da união dos nomos, aí sim foram formados dois reinos, o Reino Alto e o Reino Baixo. E os egípcios antigos falavam dessa forma. A Roma antiga começou em uma pequena aldeia, na qual acabou se tornando um dos maiores impérios da antiguidade. Situada na Península Itálica, centro do Mediterrâneo europeu, ali era um centro de vida política e também econômica da região, na qual acabou também surgindo a Roma monárquica, uma sociedade que era basicamente formada por três tipos de classes. A primeira eram os patrícios, uma classe dominante de gente nobre e também de proprietários de terra. Já a segunda eram os plebeus, que eram constituídos por comerciantes, artesãos, camponeses e também pequenos proprietários. A terceira eram os clientes, que basicamente viviam dependentes dos patrícios e também dos plebeus. E ainda na Roma monárquica, o rei exercia funções judiciais, executivas e também religiosas. E tudo passava por seu aval. Agora nós vamos ouvir como que se falavam as pessoas na língua latim ou da Roma antiga. Equidem nullum aliud consilium nisi mali vestri impediendi dineo. Caveto vero plebem dolentem, que subito patrem perdiderit, adquad arma capienda paratissima essit. Agora nós vamos entrar na Suméria Antiga. Os sumérios foram o primeiro povo a habitar
a região Mesopotâmia. Região essa que atualmente se trata do Iraque, compreendida entre os rios Tigre e Eufrates. E talvez os motivos por terem chegado até lá seriam por falta de comida e de água, já que os sumérios viviam praticamente como nômades, vagando pelo planalto do Irã e também no alto dos montes Zagro. E talvez outro motivo seria pela segurança que os sumérios viviam na Mesopotâmia, já que aquela área era cercada por cadeias de montanhas, e isso do norte ao oeste, e também pelo Golfo Pérsico ao sudeste, sem contar pelo deserto da Síria ao sul e leste. Isso dava uma segurança total para os sumérios poderem viverem naquela área, já que bem próximo dali viviam outros povos que eventualmente poderiam atacá-los de alguma forma. O povo sumério era responsável pelos primeiros palácios monumentais, e por isso o Adversus vai mostrar agora como o povo sumério falava. Iltam Sumra Rashupti Ilatim, Litait Belet Ishi Rabit Igigi. Ishta Sumra Rashupti Ilatim, Litait Belet Nishi Rabit Igigi. Shat Melesim Huaman Lavshat, Zatnat. Outra civilização se trata dos astecas, que falava a língua Nahuatl. Se tratava de uma civilização pré-colombiana que acabou se desenvolvendo no território onde atualmente o México fica. Os astecas foram uma das principais civilizações pré-colombianas, que na verdade eram um conjunto de povo que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus e viviam na região Mesoamérica. Existia também a capital do Império Azteca, que era Tenochtitlan, que está localizado onde atualmente é a cidade do México. Os astecas também ficaram conhecidos por serem uma civilização bastante sofisticada, porém, para ganhar mais espaço, precisaram travar uma guerra contra outro povo, conhecidos como tepanecas. Os astecas acabaram vencendo essa guerra e assim ganharam cidades vizinhas e, consequentemente, acabavam cobrando imposto dos perdedores dessa batalha. Eles sobreviviam de agricultura, mas também realizavam comércio com outros povos e outras cidades. E os astecas falavam dessa forma. Anolti, ni Diego iwan Ashkan ni no machtihtika mexicano tlastoli. Ahuel nechpactia inin tlatoli pampahuel qualtzin. Agora vamos falar da Grécia Antiga, que na verdade não se tratava de um país unificado, e sim um conjunto de cidades independentes que compartilhavam línguas, costumes e também algumas leis, que no período clássico, os gregos procuravam cultivar a beleza e a virtude do desenvolvimento de algumas artes, como música, pintura, arquitetura, escultura e etc. E assim acreditavam que os cidadãos podiam contribuir com o bem comum. E a partir daí foi lançada a era da democracia, que naquela época a democracia era exercida pelo povo, diferente de outros impérios, que eram liderados por pessoas que eram considerados deuses, como por exemplo o caso do Antigo Egito, nas quais os faraós eram líderes de seu povo. A economia na Grécia Antiga era baseada em agricultura, artesanais e também no comércio. Os gregos faziam produtos de couro, metal e também tecidos. Esse último dava muito trabalho para eles, pois todas as etapas de produção, da fiação ao tingimento, eram demoradas, e eles falavam dessa forma. Elteton hupnosamata, luon velademata tumo,
Neidumos amphicutes. Malagar kame faidimaquia, Hector epaison, prodigilion. Vamos falar agora da civilização viking. Se tratavam de nórdicos que habitavam a Escandinávia. As incursões feitas pelo povo viking poderiam terem diferentes objetivos. Por exemplo, colonizar terras, ou até criação de laços comerciais, ou somente visar apenas saque e pilhagem. Acreditam-se que os vikings foram o povo mais violento da Idade Média, mas também ficaram conhecidos como serem o povo que se destacaram na navegabilidade marítima. Os vikings habitavam no que hoje são os países Noruega, Suécia e Dinamarca, que com o tempo acabaram se expandindo também para a Islândia, Normandia, Grã-Bretanha, leste europeu e também na Península Ibéria. A expansão dessa civilização coincidiu com o período da expansão da cristandade, que na verdade era a civilização cristã europeia. Um documento importante expõe a trajetória dos vikings, se chama a Crônica Anglo-Saxônica, e o povo viking falavam dessa forma. Setjumst á rökstóla, bróðir. Hvað hef ég gjört til að bera svo bága kvenhyfni? Það veit ég ekki, sko. Við bræður nú þann þroska að kvennefni myndu mök á oss leita, hví hefur oss orðið ágengt í þeim efnum. Para fechar o vídeo de hoje, vamos falar do povo maia, que foram fixados na península de Yucatán. Os maias formaram um vasto império, formados por várias cidades, estado independentes, na qual cada um desses núcleos urbanos era constituído por uma teocracia, que na verdade era um sistema de governo, em que o representante máximo é visto como um representante dos deuses da terra. A sociedade maia possuía uma organização bastante rígida e primordialmente determinado pelo nascimento do indivíduo. O povo maia também tinha um tipo de hierarquia, e essa hierarquia estava na família real, que eram ocupantes de cargos políticos mais prestigiados e também ricos comerciantes locais. Em 2012, o povo maia foi diretamente ligado com o assunto sobre o fim do mundo por conta de seu calendário. O povo maia se tratava de um povo muito inteligente. E isso ocorreu em 2012, quando o calendário maia passaria por um novo ciclo, na qual foi mal representado por algumas pessoas que diziam que os maias sabiam sobre o fim do mundo e por isso o calendário terminava naquele ano. Na verdade, era um novo ciclo que passaria pelo calendário maia. Antes de você escutar como os maias falavam, vamos aqui terminando esse vídeo. Então peço a você que continue acompanhando Adversus, pois muitos vídeos interessantes como esse vão continuar pintando aqui em nossa telinha. Até o próximo vídeo. E dessa forma falavam o povo maia. Tu hopo no kokin, tu hal na kaan, tu tibi tal u hopo, layo shopom, yum kaan kamik, u hutsak, kak utia uchil.